Fala, gente, tudo bom? Aqui é o Perro. Vamos para mais um estudo do mercado, tá? Primeiro eu peço desculpa a todos aí que eu não estou conseguindo manter uma constância, né? Uma frequência, né? Digamos assim, de vídeos. Quem acompanha meu canal aí sabe que eu tive filha recentemente, né? Nasceu uma nenezinha e acaba ficando um pouco corrido. Quem tem filho sabe como é que é, né? Então, à medida do possível eu vou gravando aí os vídeos pra gente estar estudando, tá? Mas eu peço que quem acompanha meu canal não deixe de assistir os vídeos, porque é sempre bom, né? Eu acho que tem ajudado algumas pessoas, eu fico muito feliz com isso. Eu sempre digo que eu não sou vendedor de curso, né? Isso aqui pra mim é um hobby, né? Uma forma de eu aprender também, de eu estudar, que eu fazendo isso eu evoluo também e consigo ajudar algumas pessoas. Tô recebendo alguns feedbacks aqui e eu fico bem feliz com isso. Então, eu vou me esforçar aí e tentar postar mais conteúdo, tá? Pra todo mundo. Mas não deixem de acompanhar, tá legal? Vamos começar aqui pelo índice nos 60 minutos. Agora eu estou utilizando também para testar aqui a VWAP mensal e a semanal também, além da diária. Coloquei um vermelho mais grosso, um vermelho mediano e um mais fininho da diária, tá? As três. Vamos começar pelos 60 minutos. Mudou o contrato. Por que eu marquei aqui mais branco em cima e mais branco embaixo? São zonas importantes que eu creio que o preço vai dar uma enroscada, tá? Por exemplo, essa de baixo aqui, ó, tá vendo? Ele enroscou aqui, eu pego desse fundo com esse fundo, ó. Então toda essa região aqui pra mim, né? Aqui também, ó o pavio pra baixo. Houve uma recusa aqui na alta. Aí depois ele bateu aqui e segurou. Então toda essa região aqui eu vou marcar como uma região vendedora, né? E foi o que aconteceu hoje, ó, no gráfico de 60 minutos. A gente consegue ver que o preço bateu novamente, ó, nessa linha que eu desenhei, que foi a máxima aqui, e não conseguiu passar, tá? É uma zona muito importante para mim, tá legal? E ao mesmo tempo, né, é o alvo, né, desse espelhamento aqui, tá bom? É um contrato novo, mas a gente conseguiu espelhar nesse topinho, parecido com o último contrato, e também era alvo, né, então a gente deixa traçado. Poderia fazer isso aqui também, projetar o próximo alvo, né, poderia deixar projetado, mas ele teria que agora, não mais que nunca, né, com esses dois topos aqui que não conseguiram vencer, teria que vencer esses topos para buscar o alvo. Se ele vencer esses topos, eu sei que aqui é um alvo em potencial para eu sair de uma posição, por exemplo, tá? Enquanto isso eu deixo assim, porque se ele continuar caindo, eu consigo ver as retrações dele, né? Posso até dar uma adaptada aqui com o topo, né? Fica mais perfeito. Se eu não me engano, no contrato antigo tinha até esse candle preto vinha até aqui, ó. Então ele fazia um pivô perfeito também. Seria alvos perfeitos. Ó, tá vendo? Segurou aqui, então eu poderia medir as retrações caso ele caia também. Tá bom? Mas por enquanto eu vou deixar aqui assim. Tá legal? Vamos para os 10 minutos. O índice eu estou analisando nos 10 minutos, tá, gente? Porque no 5 ele tem se mostrado para mim um pouco, sei lá, muito sinal falso, né? Ele deriva de muitas coisas, não é que nem o dólar que é só um ativo, né? Então o índice, para mim, ele dá mais sinais falsos. E o candle de 10 minutos, para mim, eu analiso o de 15 também, tá? Então o que aconteceu? Ele abriu aqui, né, caindo um pouquinho, né? Tinha esse fundo aqui para perder, né? Ele sentiu aqui esse fundo nessa região toda. Ele sentiu, tá vendo? Ó, vários candles mostrando que não queria cair. Além disso, né, você pega também, se você pegar também aqui, ó, a mínima e a máxima, né, de toda essa pernada aqui, ó, essa mínima com essa máxima, tudo isso aqui, fizer uma fibo nela também, você vai observar que ali é uma região importante. Momentaneamente, ó, ele tinha segurado em outras ocasiões, porém, ó, 61.8 nem conseguiu chegar. Então foi ganhando topo, fundos ascendentes, ó, e foi ganhando topo e foi indo. Tá vendo? Ó, rompeu aqui, fez um pullback, continuou indo, né? Se for observar desta maneira, a gente pode fazer o quê? Fazendo os 10, depois eu mostro no 5 para vocês. A gente pega esse fundo do dia, com essa primeira pernada aqui, né? E espelha isso, porque ele abriu o mercado fazendo isso e caindo. Depois que começou a subir e rompeu isso aqui, a gente espelha para cima. É simples assim. E pode ver que ele segurou aqui, ó, nessa linha laranjinha clara, que é o ajuste, né? Por isso que eu uso ele também, é bem importante. Ó, vamos espelhar para cima isso aqui, ó. Tá vendo? Vamos colocar uma cor aqui um pouco melhor para a visualização de vocês. Ó, espelhando, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo cravou. Tá vendo só?
Deixa eu apagar outra FIBO aqui para não confundir, né? Ficar muita coisa sobreposta. Olha só. O Prior Coach aqui também, né? Que foi a abertura do dia anterior. E em linha preta deixa o fechamento do dia anterior. Olha só, cravou. Né? Vamos ver aqui nos 5 minutos. Ó, a gente teria identificado a mesma coisa. Tá vendo? Aqui, aqui, espelhou para cima. Ponto. Ah, o espelhamento você consegue entrar antecipado. Via de regra, depois ele fez o quê? Foi aqui, sentiu a média de 200. Né? Também tinha o nosso canal de Keltner, né? Sempre confundo Keltner com Doncha, né? Que eu uso Doncha também. E voltou. No que ele voltou, fez um fundo ascendente. Ele não conseguiu perder essa região toda aqui, não conseguiu vencer. Começou a subir de novo. Rompendo, a gente projeta esse pivô. Sim, isso é um pivô. Ó, por mais que não tenha respeitado as retrações aqui, né? O legal é quando ele faz esse pivô e faz isso aqui, né? Ó. Só dentro das retrações de FIBO e depois continua subindo. É um movimento clássico. Dá mais certeza ainda. Porém, alvo de FIBO, ó, foi no primeiro alvo. E olha só. Segundo alvo. Opa. Aí, ó, segundo alvo. Tá vendo só? Não sei o que eu fiz aqui, clicou tudo. Vamos lá. Bateu no segundo alvo e segurou, né? Aí, Price Action por Price Action, o que a gente sabe? Gera alvo de 100% da FIBO, aquela região vendedora. Deixou esse candle virado para baixo, né? Já vinha tentando entrar força vendedora aqui, tem uma leitura de candles, né? Então ele já veio fraquejando a alta, né? Uma baita de uma alta aqui. Já veio fraquejando, né? Aqui a máxima do dia anterior em vermelho. Tentou ganhar, os candles devolveram. Foi derivando, conseguiu ganhar. Deixou esse candle virado para baixo. Então você pega todo esse cenário aqui, ó. E você lê o quê? Opa, tá tentando ganhar, mas não tá conseguindo. Né? Então, a gente sabe que perdendo aqui os fundos, né? A gente vai espelhando o movimento para baixo. Né? A nossa famosa ERT, a gente vai observar se as correções estão acontecendo dentro. Né? Ó, que interessante. Isso aqui eu não tinha visto, porque eu não operei de tarde. Ó, tá vendo? Topo, qual que é o primeiro fundo aqui? Este fundo. A gente não vai deixar aqui, né, arredondado. Vamos pegar o fundo mesmo, né? Ó. Tá vendo? Fundos. Então esse é o primeiro fundo, porque ele faz isso. Ó. O que aconteceu? Tentou ativar, retraiu aqui dentro da FIBO, ERT, na veia. Foi, desceu, retraiu na 50%, desceu, ativou de novo, retraiu de novo. Só que essa última retração também é bem interessante, porque deixou o martelinho virado para baixo, ó, na última retração, onde ativa o nosso espelhamento. Tá vendo que ele foi perdendo os níveis de FIBO? Ó? Tá vendo? Ó? Foi até o último, depois foi até o meio, depois só teve força para ir até a última linha da FIBO com o martelinho para baixo. Venda, com stop aqui atrás, por aqui. Tá? Então, muito interessante, porque ele daria um alvo aqui, ó. Até foi um pouquinho mais, né? Daria um alvo, deixa eu ver. Ó, entrando aqui no rompimento desse martelinho, um alvo de 350 pontos, né? Se fosse entrar mais adiantado, né? Por aqui, né? Porque tem gente que faz isso, eu mesmo às vezes faço, né? Falou, opa, já tentou ativar e retraiu aqui, ó. Então por aqui eu já boto uma venda com stop curtíssimo. Eu arrisco, pago para ver, às vezes eu tô com a meta batida. O que é 50 pontos? Pô, para ganhar 600. Né? Eu acho que vale a pena dentro desse cenário, sabendo analisar, né? Sabendo ser bem cirúrgico. Poderia fazer isso aqui, ó, para ver se pega o segundo alvo amanhã. Poderia, porque ainda tá na minha ERT, ó. Ainda tá corrigindo dentro das linhas de FIBO. Tá bem interessante o cenário ainda. Pode ser que abra com gap já batendo. Eu já sei que dá uma comprinha, um scalp aqui, né? Ou se abrir com gap aqui, a gente pode pegar o topo e o fundo e ver as retrações de FIBO, né? Eu faço muito isso também. Né? Tudo pode acontecer, né? Hoje não abriu com gap e não deu para fazer isso. Mas basicamente é isso, né? Então, no índice, eu acho que deu uma compra aqui rompendo, né? Depois, quando ele começou a ganhar aqui, devolveu tudo, fez a volta em V, né? Desceu, fez a volta em V. Ó, tá vendo que ele rompeu, fez um pullback. Eu achava válido mais uma entradinha aqui com o stop aqui atrás. Por mais que eu não goste de stop curto no índice, né? Se tratando de FIBO, né, pode espelhar também, ó. Em vez de pegar o pivô aqui embaixo, ó, daqui até aqui, a gente pode espelhar daqui até aqui, ó.
Não é um movimento limpo, né? Deixa eu ver. Não é um movimento limpo. A gente pode espelhar e também observar isso, ó. Tá vendo que ele é no espelhamento, ele rompeu, fez um pullback, você entra no pullback, ó. Rompeu, pullback, entra aqui, ó, com o stop aqui. Primeiro alvo. Não quer passar calor, sai no primeiro alvo. Embora ele tenha ido até o segundo alvo. Tá vendo uma exatidão muito grande também. Então, tá vendo? Tanto no pivô quanto no espelhamento, aqui era alvo. Aí você vê, já deu alvo, já sentiu, ó, esses candles vendendo com volume, ó. Tá? Aí depois tentou ganhar de novo e devolveu com esse martelo para baixo. Ainda mais com divergência. Eu encaro isso como divergência no IFR, ó. Você pega esse topo, vamos descer reto ao topo no IFR. Aí você pega um topo mais alto, um topo mais baixo no IFR. Com essa divergência, mostrava que ele estava perdendo força, tentando subir mais e perdendo força. Tá? Então, um bom momento para venda também. Então é aquilo. Quer vender aqui? O melhor lugar de venda, stop mais barato. Quer vender aqui? Quer vender aqui? Mantendo vários sinais durante o caminho. Aí vai do que cada um, né, considera válido aí para o seu sistema operacional. Tá legal? Vamos para o dólar, sem mais delongas. Hoje o dólar, 60 minutos o gráfico. Deixa eu apagar essa linha aqui. O que aconteceu? O que aconteceu? Né? Primeiro vamos no diário. Ó, eu tenho esse fundo, né, com esse topo aqui, alvo de 100%, cravou hoje e sentiu. Por isso que a gente deixa essa FIBO maior. Uma FIBO menor, de todo esse cenário, o fundo mais relevante aqui para mim é esse, ó. Depois de tudo isso aqui, esse fundo é muito relevante, então eu espelhei com esse topo. Alvo casado também ali, ó, praticamente junto ao alvo. Deu, tá vendo? Tá vendo que é bem técnico? Ele rompeu, fez um pullback e foi para o alvo, né? Esse espelhamento. Eu uso muito time frame maior para isso. Até mesmo nos 60 minutos, né? Se você for pegar, é quase um espelhamento limpo, ó, a não ser por esse topinho aqui no meio. Mas espelha isso, ó. Pode ver que ele sentiu, ó. Depois que rompeu, ele sentiu, né? Ó, a cabeça do espelhamento aqui. Sentiu de novo, fazendo fundos ascendentes, né? E foi para o nosso alvo. Tá legal? Vamos para os 5 minutos. Hoje teve leilão. Então, geralmente, isso eu aprendi no projeto dos 10% do Ogro, tá, gente? Quando eu fiz parte. Sempre quando tá batendo muito alvo de FIBO, terceiro alvo de FIBO, geralmente, o dólar tá subindo muito, né? Tem que ter aquele feeling do mercado. O Banco Central intervém, tá? E faz um leilão de dólar e o preço, desaba. No começo, quando eu era iniciante, já teve caso até de eu estar posicionado aqui na compra. Pegar um leilão semelhante, ele pula sua ordem, porque falta liquidez, é muito rápido. E você tem que amargurar o prejuízo, né? É bem complicado. Tá, vamos colocar nos 60 minutos rapidamente para ver mais uma coisa. A gente pegou, né, esse espelhamento. Vou pegar um movimento mais curto. Né, de todo esse cenário aqui, ó, o fundo mais relevante para estar espelhando era esse, né? Agora o próximo cenário aqui, ó, finge que é um cenário, vocês vão entender o que eu estou falando. E aqui é outro cenário, ó. Uma outra lateralização. Então, desse outro cenário aqui da frente, qual que é o fundo mais relevante? O fundo mais importante para mim? Aqui é o primeiro, mais do que esse. Então, com esse primeiro, eu vou fazer o pivô. E se eu não me engano, aqui está nos 60 minutos. Nos 15, né, nos 5, aqui tem um espelhamento aqui, ó, antes do pivô. Então, é esse movimento que eu vou estar projetando Fibonacci nele. Deixa eu só ver se é esse mesmo. Ó, se tratando de pivô, olha o que aconteceu hoje. Cravou o alvo também. Tá vendo que é muita FIBO ao mesmo tempo cravando aqui, ó? Então, nos dias anteriores, você vê o preço aqui quase indo. Meu, é muito provável que ele venha aqui. Tem que trabalhar com essa hipótese, esse viés de alta quando abre o mercado. Tá? Então, ó, deixa eu colocar nos 15 pelo menos. Só para ter uma ideia. É isso mesmo, ó. Ó. No 5 é quase a mesma coisa. Tá vendo esse topinho aqui, ó, com esse fundo? É o fundo mais importante, então a gente espelha, né, com esse topinho aqui, ó. Então vai fazer esse espelhamento. Tá? Então, conforme foi passando, ele foi dando os alvos, ó. Deu o primeiro, deu o segundo e deu o terceiro alvo. Tá vendo? O terceiro alvo ele já tinha batido hoje, ó. Certo momento do dia tinha pego já.
Então, o que a gente faz? Movimento por movimento limpo. A gente vem aqui ó, depois, com esse mesmo fundo, no pivô. Aí a gente projeta o pivô, a gente aproveita o mesmo fundo, né? Tá vendo como ele brigou muito aqui, ó? Nos últimos dias, né? Dentro da faixa de Gaza, que a gente chama, né? Tá vendo? E o que aconteceu hoje? Eu tô mostrando nos 15 minutos, mas depois eu vou mostrar nos 5. Aproveitando essa FIBO aqui, ó. Vou até deixar em amarelo. Tá? O que aconteceu? Aqui já tinha pego o alvo, né? Parti pro pivô. O que aconteceu? Ele tinha aberto aqui com um gapzinho de baixa. Em cima da VWAP, se eu não me engano, essa aqui é a semanal. Junto com a VWAP diária, junto com várias médias. Meu, rompeu aqui é compra. Já mostrou que não quer cair mais. E também você pega esse fundo com esse topo, né? A gente aprendeu isso. A gente traça aqui uma FIBO para ver a retração. Ou seja, ele tá vendo que ele trabalhou exatamente, ó, nesse espaço da FIBO que a gente tem aqui. Tá vendo só? Que interessante. Tá? Uma outra curiosidade. Aqui tá nos 15, né? Tá vendo que um pouco mais para trás, qual que era o fundo mais relevante? É FIBO dentro de FIBO. Tem vezes que o dólar tá assim. Esse fundo com esse topo, eu não lembro se eu espelhei esse topo ou esse topo. Era a FIBO da vez aqui antes de acontecer o dia de hoje. Era essa FIBO que eu tinha. Então eu tinha isso, ó. Tá? Era isso mesmo, ó. Vou apagar a amarela aqui. Deixar só essa em amarelo. Olha que interessante isso aqui. Tá vendo? Ó? Você pega aqui, se eu não me engano foi o leilão do dólar. Espelhei isso para cima. Aqui nos 5 minutos é um movimento limpo. Trabalhou dentro, tentou perder, não conseguiu perder as retrações de FIBO. E foi indo. E tinha dado alvo já, né, hoje. Só que onde ele abriu o mercado? Quase na 61.8. Tá? Segurando. Ou seja, 61.8 é a nossa fábrica de dinheiro. Não sei se ficou confuso, mas o preço ele trabalha dessa maneira, né? Então, nessa situação aqui do dólar, era FIBO dentro de FIBO, né? Então, se eu fosse desenhar todas aqui, ficaria complicado, tá? Mas tá vendo que é um movimento limpo, ó? Desse fundo até esse topo, que aqui é um topinho mais baixo. Então, eu utilizei essa Fibonacci também. Eu tenho que, quando está nesses cenários que tem muita FIBO, você tem que ver a relevância de cada uma, né? Para você, tá? E saber trabalhar com isso. Tá legal? Outra coisa interessante. Abriu o dólar com gap de baixa, né? Nos 5 minutos tinha média de 200, tinha VWAP, né? Tava para fora aqui dos canais aqui, né? De Keltner. Então tava muito saturada a baixa. Se rompesse aqui, né? Ele abriu meio indeciso. 9,5 tinha muita notícia para sair. Então ele foi deixando esses pavis aqui para cima, pavio para baixo, muita briga. Então depois que quebrou o pau aqui, ó, você já tem o viés de alta. Você marca aqui. Rompeu. Depois que deu 9,5, o gráfico andou. Se você quiser colocar um replay aí, vocês vão ver. O gráfico andou. Aí rompeu aqui, foi embora. Foi dando alvo de FIBO. Depois ele tentou perder, ó. Entrou muita força vendedora, só que essa região que eu falei que deu entrada de compra, ó, ele não conseguiu vencer. Segurando na VWAP semanal de novo. E devolveu. E continuou subindo. Tá? Como é que a gente sabe que abriu num alvo aqui também e vai parar de cair? Topo com o fundo. A gente espelha isso. Então a gente vai medir aonde que o preço abriu também. Eu costumo fazer isso. Tá vendo que ele abriu dando o primeiro alvo desse espelhamento aqui, ó. Ó, sentindo, ó. O primeiro candle, o segundo e o terceiro com muito pavio, muita sombra para baixo e FR saturado na venda, não deixando o preço descer. Isso é uma indicativa muito forte para mim. Eu lembro que eu até fiz isso na parte da manhã, ó, né? Porque ele poderia estar apenas abrindo aqui, fazendo um pullback, né, nessa retração, para depois vir dar o alvo. Só que não, ele deixou aqui, na hora que foi vencendo aqui, eu falei, opa, compra. Tá? Exatamente assim. Tá? Se a gente quiser arredondar também, ó, topo com fundo, tá vendo que ele sentiu a retração, uma zona importante, rompeu e foi embora. Tá legal? A gente poderia então tá fazendo aqui, ó, desse fundo até esse topo, um pivô, e vendo qual que foi o alvo. Primeiro alvo ele sentiu,
segundo alvo, terceiro alvo. Cravou o terceiro alvo, sentiu, olha que coincidência, nossa fábrica de dinheiro aqui também. 61,8 da FIBO. E continuou rompendo. O que continuou rompendo, meu amigo, é aquilo, né? A gente pode estar traçando pivô, né, ou espelhamento. Ó, espelhando isso aqui para cima ou pegando, englobando tudo isso aqui e pegando um pivô, né? Até deu alvo. Foi um pouquinho mais, mas aí entrou o leilão do Banco Central. O preço já estava muito esticado, estava complicado. Tem movimentos menores que dá para fazer. Dá para pegar esse fundo, ó, de todo esse movimento aqui, ó. O que é relevante? Isso aqui, ó. Esses dois candles grandões aqui com muito volume são bem relevantes. Então, quanto mais relevante o candle, mais importante ele é. Então, a gente pode pegar o fundo deles e marcar aqui, ó, um espelhamento ou um pivô. Quase na mesma linha. Vamos começar pelo pivô. Ó, pelo pivôzinho, né? Tá vendo? Ele fez um pullback na 61,8, pré-rompimento. Deu o primeiro alvo. Pode continuar espelhando. E deu o segundo alvo. Se tratando do espelhamento, ele só foi dar o primeiro alvo aqui em cima. Mas ele tinha rompido, ó, ativou, segurou aqui na 50% da FIBO e depois foi dar o alvo. Depois segurou aqui na primeira retração e até passou um pouco mais. Aí foi preciso, ó. Por isso que eu falo que o espelhamento às vezes ele é mais preciso. É muito contexto, né? Às vezes o espelhamento dá um alvo mais preciso, às vezes o pivô dá um alvo mais preciso, às vezes ambos, né? Um ou outro dá um alvo mais rápido. Por exemplo, no pivô aqui, ó, aqui já tinha dado o primeiro alvo, você não precisava ficar passando esse calor aqui para depois subir mais, né? Mas, ó, nesse caso o espelhamento cravou. Por quê? Porque era muito importante aqui, ó, esses dois candles, tá vendo só? Cravou. Deu alvo, tá vendo? Alvo de 100%, né? Já tinha outros alvos de FIBO aqui. Pô, gente, essa linha mais forte aqui azul é o gráfico diário. E aqui o de 60 minutos na pontilhada já tinha dado todos os alvos, quase de tudo. Mais aqui, ó, mais alvo disso aqui, mais alvo de tudo que você for puxando para trás. Tava meio que na cara que o Banco Central ia atuar. Depois, ó, queda. Não vou nem fazer análise disso. Não dá, não gosto. Até pode ser que dê, ó. Até pode ser que dê. Você pegar e espelhar isso aqui, ó. Aqui, com esse fundo. Pegou, tá vendo? Mas quem vai esperar por isso? Quem vai ter coragem de entrar no meio de um leilão? Tem gente que entra. Tem gente que pega o contramovimento. Depois que deu o leilão, caiu tudo, o cara compra. Ó, faltou pouquinho para pegar o terceiro alvo aqui, ó. Pode ser que esteja fazendo uma bandeira aqui para depois pegar, pode. Até deixar desenhada essa FIBO aqui. Tá vendo só? Vamos ver o que acontece. Tá bom? Até porque ele tá fazendo pullback agora aqui, né? Ó, nesse fundo importante. Tá vendo? Então ele tá fazendo só um pullback. Pode ser que caia se não ganhar aqui. Tem tudo isso para analisar, tá vendo como é muita coisa ao mesmo tempo? Tá bom, gente? Basicamente é isso, né? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma forma, tá? Que vocês tenham entendido, né? Aqui deu uma entrada no dólar, né? Também, ó. Então, compra, né? Alvo. Casou com o último topo aqui também. Então tudo vai convergindo, tá? Ou entrar mais tarde fazendo esse espelhamento. Ou pivô. Várias entradas durante o dia, tá legal? Espero que vocês tenham entendido, gostado. Espero que eu possa estar ajudando as pessoas de alguma forma, tá? Muito obrigado, boa semana de trades, fiquem com Deus e até mais.